Hoje vai dar certo. Hoje vai dar certo nossa 24ª live, tudo de bom. Hoje vai ser com a Paulinha do Viver Integral. Nós vamos conhecê-la. Eu já falei em várias lives, mas não custa, né, falar novamente. Eu fiz um mês de lives todos os dias, a maioria sobre a transição para o veganismo, para a gente dar o exemplo, né, para outras pessoas. A gente falou também sobre culinária, né, sobre algumas receitas para substituir, entre aspas, né, substituir as carnes, os laticínios e os ovos. E a gente falou um pouquinho sobre nutrição também, tem algumas lives, tá tudo salvo aqui no feed para vocês acompanharem. Deixa eu já chamar a Paulinha que já entrou. Que a gente... Sobre a história dela, sobre a transição dela. Hoje vai. Ufa! Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Tá dando pra me ver? Eu só tô vendo até seu nariz, não tô vendo os seus olhos. Como fica cortado, Melhorou? né? Ah, agora melhorou. Isso. Oi. Oi, boa noite. Dessa vez deu certo, que Boa bom, né? noite. A nossa live era sexta, né? Não deu certo. A gente não desistiu. Estamos aqui. Estamos aqui. Me conta, eu não sei se eu acabei te falando, eu acabei enrolando bastante para começar a fazer essas lives por causa de vergonha e tudo mais. Só que aí, quando eu fiz a primeira, eu comecei a marcar todos os dias, assim, eu fiquei um mês, mais de um mês, fazendo lives todos os dias às 21h. E aí eu chamei pessoas que eu já conhecia e comecei a arriscar chamar pessoas que eu não conhecia, porque veio essa ideia, né, de falar sobre a transição mesmo, para a gente dar o exemplo, para a gente mostrar para as pessoas que não é tão complicado como parece, né, para fazer meio que um ativismo virtual aí. E essa semana só que agora que deu uma tranquilizada e eu vou começar a fazer só às sextas-feiras. E aí a gente marcou essa porque sexta não, a gente não conseguiu. Pois Então, é. eu tava lembrando que eu chamei a Caju Veg, né? E ela falou: Uhum. ah, eu sou tímida, chama Paulinha. Ah, ela sempre faz isso. Eu vou arrastar ela da próxima vez. Eu não vou contar pra ela que vai ter live, eu vou marcar. Mas vem tomar um chá aqui em casa. Vamos, De repente vou pegar ela assim, botar na câmera e falar, agora vai. E eu até conversei com ela, eu falei, ah, eu te entendo, eu demorei meses, né, pra tomar coragem, tudo. Mas ela falou, ai, não tô preparada ainda. Eu falei, ah, então tá bom. Quando você estiver preparada, você me avisa e a gente marca. Ah, ela andando comigo, eu vou fazer ela começar a aparecer nas câmeras, perder a vergonha. Mas eu entendo, eu sei como é também. Eu acho que assim, falando, conversando, fica mais fácil, né? Eu acho que deve ser mais difícil ficar falando sozinho, né? Ter assunto para tanto tempo. Eu acho que isso é mais difícil. Agora a gente conversando tem sido fácil para mim, né? Foi só Uhum. mesmo o medo de começar, mas depois eu vi que é igual o veganismo. Você acha que é complicado, mas no Depois é fim, só ficar falando. Eu no começo né? também tinha vergonha, hoje eu desembesto a falar e já nem ligo mais. Eu vejo, você faz bastante stories, tudo. Eu falei, um dia eu vou ser igual a Paulinha, né? Ficar fazendo stories. Tem uns efeitos lá que eu não sei mexer também ainda, né? Que tem uns filtros, uns negócios. Uhum. Mas É vamos como. costume, depois perde a vergonha. Né? Acho que é. Vamos ver. Me conta. Ah, Eduardo, você voltou por causa da Paulinha, então, Eduardo. Oi, Edu!
O Boa Eduardo, noite. o Eduardo começou no intensivão, ele estava todo dia. Depois ele cansou também. Então me conta tudo, né? Eu quero te conhecer, aproveitar essa oportunidade para saber todos quanto mais detalhes, né, você der da transição, acho que mais ajuda todo mundo a refletir aí. Entendi. Ai, por onde eu começo, né? Faz tanto tempo Ah, que eu não sei é? nem por onde Quanto tempo, mais ou começar. menos? Então, na verdade, minha jornada, eu fiquei muitos anos, na verdade, vegetariana, né? E depois que eu passei a virar vegana a 100%, assim, né? Quando eu me tornei vegetariana, que eu parei com o consumo de qualquer tipo de carnes, eu era adolescente ainda. Eu tinha a idade que minha filha tem hoje. Então, vai fazer uns 20 anos. Quando eu tô com 35, eu me tornei vegetariana, que eu quis mudar meus hábitos alimentares, foi por volta de 15, 16 anos por questões ambientais, né? Naquela época, eu não estava na faculdade ainda, né? Eu era adolescente, ia prestar vestibular, essas coisas todas, né? E aí eu já queria fazer biologia para trabalhar com a questão ambiental. E aí eu comecei a mudar os meus hábitos. Eu era aquela adolescente bem ativista, sabe? Aí eu fiquei um tempão estudando questões ambientais, estudando também, eu tinha uns problemas de alergia, e aí fui buscando vários tipos de cura através da alimentação. Na verdade, foi tudo por uma questão de um estilo de vida mais sustentável, né? Então, eu fui parar em ecovilas, aquela coisa quando você é jovem, né? Você pega a mochila e vai andando. Hoje a gente já não tem mais tempo e nem disposição, a gente tem mais boletos para pagar, então a gente não pode ficar fazendo essas coisas. Quando a gente tem 15 anos, a gente pode, né? Então, E você quando eu era aproveitou. jovem, aproveitei. Então, eu gostava muito de natureza, então queria trabalhar com questões de preservação ambiental e ter um estilo de vida mais sustentável justamente para preservar os recursos naturais. Então, fui buscando aquela coisa de diminuir plástico, de consumo consciente, etc. Aí fui caindo em vários tipos de alimentações. Então, minha história começou, na verdade, com a macrobiótica, lá quando eu tinha uns 15, 16 anos. Então, eu fiquei muito tempo na macrobiótica. Foi aonde a macrobiótica não é vegana, mas ela tem uma linha de medicina oriental, né, muito forte, muito legal, e não consome nenhum tipo de laticínios, né, porque no Oriente, na verdade, não tem laticínios, né, então foi onde eu comecei a cura dos meus processos alérgicos, né, de rinite, sinusite, todos os ites da vida, de retirar os laticínios, de retirar o açúcar, de retirar a farinha branca, então começou todo nesse processo. Aí depois tive a filhota, hoje minha filha tem 16 anos, né? E aí depois também me tornei atleta, aquela loucura toda. E aí a transição, eu já não consumia laticínios, na verdade, por conta dos problemas respiratórios, mas de vez em quando eu ainda consumia ovos, né? Na época que eu ainda não tinha me tornado vegana a 100%, né? Então, na verdade, de origem animal, a única coisa que eu consumia, na verdade, era ovos, né? E aí, depois de um certo tempo, já natural, eu procurava, né, o ovo orgânico, agroflorestal, aquela coisa toda, né? Mas era a única coisa que eu consumia, nem era todos os dias, mas eu consumia. Aí depois de um tempo pra cá, depois de um tempo assim, eu já não conseguia mais nem... Foi um processo muito natural, né, que eu não conseguia nem olhar mais assim, entre aspas, para um ovo, né? Eu não conseguia sentir o cheiro de ovo, não conseguia mais... Foi um processo que meu organismo eu comecei até ânsia com o ovo. E aí foi, tipo, eu sinto que meu próprio corpo rejeitou 100%, eu já não estava mais querendo, né? Já consumia bastante tofu, já sabia, na verdade, toda a questão do balanceamento, né? Mas eu ainda consumia, principalmente porque eu viajava muito, então às vezes eu tinha dificuldade de encontrar naquela época, né? Hoje em dia você tem mais facilidade, depois de um certo tempo também você organiza toda a sua rotina quando vai viajar, você se planeja. Então, mas eu já passei muito perrengue mesmo de não ter o que comer, dependendo do local onde eu tava, de não ter o que comer mesmo, assim. Aí você acabava, tipo assim, pegava um pão, pegava alguma coisa, um macarrão, que você falava, meu, eu não quero nem saber se tem ovo, se tem o que tem aqui, eu vou comer que eu tô com fome, né? Menina ainda, né, viajando por aí. Mas aí, por volta de uns... Eu perdi as contas, na verdade, porque foi um processo tão natural, mas uns 6, 7 anos que eu já tô vegana 100%, assim, que eu não consumo nada, nada, nada. Que daí eu me tornei aquela pessoa que lê rótulo, que vai em todos os locais e
ver se a massa do macarrão, se o pão, que leva a marmita para todos os lados e etc. Vai fazer mais ou menos por aí uns 7 anos, por aí. Aí eu esqueço a data, assim, eu não, né? A transição, assim, quando eu falei não coma mais carne, foi muito marcante. Então, eu consegui decorar, porque foi, assim, uma mudança muito radical, né? E eu era jovem. Aí, depois, a questão de quando, assim, não consumo mais nada, agora eu sou vegana 100%, foi um processo meio que natural. Então, meio que não decorei a data, assim. Mas já faz uns bons anos. Então, você estava falando que a sua principal motivação era a questão ambiental. E aí, Uhum. depois, com a macrobiótica, você viu a questão da saúde, né? O que Isso. reverberou na sua saúde. Você precisou ver documentário, ver como os animais eram tratados, para essa transição. É que você falou que foi natural, mas você Uhum. estudou, você buscou informação ou não? Foi realmente instintivo? Não, na verdade, eu já Você estudava, né? Então estudou, já né? Você sabia. sabia, na faculdade fala, né? Sim, sim, sim. Então, assim, na verdade, eu era super contra qualquer tipo de, né, de indústria animal, como a questão, eu era super ativista também com a questão da soja transgênica, com a monocultura, até da agricultura que não envolve animais, mas enfim, então era super, né, nessa questão da agropecuária, que era justamente por isso que eu parei de consumir a carne, né? Então eu já sabia da indústria dos ovos, da indústria dos leites, aquelas coisas todas. Então o leite e o queijo, essas coisas, era absurdamente nojento, justamente por conta da indústria, né? Pus pra caramba, e remédio, e anti-inflamatórios, e agrotóxicos, aquela coisa que assim, não dá só de pensar, de sentir o cheiro já me dava arrepio, assim. E eu viajava muito para o interior na época, eu ficava muito na roça. Então a gente aí tinha aquelas criações de galinha caseira mesmo, que não era do processo de agroindústria, né? Então aí às vezes eu consumia alguns ovos de galinha do quintal. Mas aí depois de um certo tempo, nem isso Deu mais aquela. conseguiu, né? Já mesmo sendo, não fazendo parte, né? Porque na questão da permacultura, de ecovilas, tinha muita criação caseira, né? Que era de galinha solta mesmo de quintal, não era aquela coisa de confinamento, nada. Mas a questão é que a gente sabe que 99, quer dizer, os ovos e, enfim, toda a indústria da carne e do leite que tem por aí do processo de confinamento, enfim, né, que os documentários, enfim, mostram, né, que tratam mesmo os animais como produtos, sem nenhum tipo de amor, sem nenhum tipo... Mas os animais não têm vida, né, na verdade eles são produtos, né, então isso para mim já não dava mais, né. Então, aí foi quando eu decidi que até por uma questão de política mesmo, né? Que eu falei, não, vou parar com tudo. E acho que na primeira live que eu fiz com a minha amiga que é ativista na Austrália, ela falou uma coisa que eu nem. Porque a gente cresce, o povo da cidade, né? Cresce tão longe da natureza, nem sabe como os animais se comportam normalmente, né? Porque nunca nem Uhum. viu, né? E aí ela contou que a questão dos ovos também tem uma coisa assim, que se o ovo não é fecundado, né, a galinha choca lá um pouquinho para ver se vai rolar um pintinho, né? Que vou te Uhum. falar do jeito que eu entendi, tá? Uhum. E aí, se não acontece isso, se ela vê que não vai ter o pintinho, a maioria das vezes ela mesmo come de volta. Ela que come o ovo para retornar o cálcio para o organismo dela. Eu não sabia aqueles Uhum. nutrientes daquele ovo. Então, eu sei que tem uma questão até entre os veganos, que eu já vi bastante, tipo assim, não, comer o ovo da galinha que eu crio aqui, né, que eu resgatei, não tem problema. E tem gente que não, fala não, o ovo é da galinha, a gente não pode consumir. Uhum. Então, eu achei interessante saber isso eu não sabia, né? Eu estudei A questão do muito. ovo. É a questão do ovo galado, do ovo não galado, né?
e que daí eu tenho uns que dão pintinho, tem uns que não dão, e aí às vezes elas comem de volta, e outras vezes outros animais comem, ou fica por lá mesmo, né? O problema é que realmente são pouquíssimas pessoas que fazem isso, né? Geralmente os ovos você compra no mercado e é de granja, e é um horror, né? Então, e aí fica difícil você fazer essa separação exatamente, né? Então eu já prefiro não consumir de vez. Na dúvida, né? É. É melhor não colaborar. Mesmo porque eu não gosto do cheiro, eu não gosto, não me dá, hoje em dia eu não tenho nem vontade, assim. Então, mesmo que alguém fale, não tem problema, eu não consigo mais, não desce, não consigo nem Mesmo sentir que o te cheiro. der um ovo de presente, te mostrar a galinha, mostrar o quintal. Não. Aí se me mostrar a galinha aí que não mesmo, porque eu vou trocar ideia com ela, dar nome aí que eu não vou querer de jeito nenhum. Ai, que legal. É bem interessante, né? A gente. Eu fico surpresa, na verdade, porque assim, como também fazem muitos anos que eu me tornei vegana, eu estudei muito lá no começo, né? Como os Uhum. animais eram tratados, aí eu tive que começar do zero, né? Doei minha geladeira toda e comecei e agora, né? Por onde que eu começo, né? Essas lives eu tenho aprendido muito, porque é como se fosse uma atualização, sabe? Sim. Porque vem várias informações, ainda mais essa minha amiga que é ativista, ela trabalha lá no Partido Político Vegano. Então Olha que ela estuda muito os dados atualizados, sabe? Para ter as argumentações e tal. Então eu fico assim, nossa, não tinha ideia disso. E como é que foi essa questão assim? Você falou que tem uma filha, né? Como que foi a questão com a família, a questão social, com essas escolhas que você foi tomando aí nesse processo? Então, minha filha, na verdade, não é vegana, né? Minha filha é vegetariana só. Ela não. Ela tem, né, adolescente, aquelas coisas todas. Eu não fico forçando, eu não fico, né? Eu deixo ela ter a vida dela, as escolhas dela, mas apesar de precisar ter uma alimentação super natural, quando ela tá comigo, assim, ela come todas as minhas comidas veganas, sempre. Mas quando sai com as amigas, quando sai com o namorado, quando já tá, né, naquela fase, eu não fico impondo, assim. E mesmo assim, por ela, por exemplo, ela gosta quando ela vai. Assim, ela não come carne, nunca comeu hambúrguer, nunca comeu salsicha, nunca comeu nada dessas coisas, né? Ela consome de vez em quando alguns laticínio, né? E de vez em quando ovo, que ela gosta, né? Inclusive, ela tem uma frigideira dela, porque na frigideira que ela faz o ovo dela, nem chega perto do meu tofu. Porque, assim, eu não consigo nem sentir o cheiro. Na hora que esquenta aquela frigideira, eu falo, não, essa sua frigideira, você não chega perto da minha, a gente tem que ter uma separação aqui. Eu vou lá fora, quando você acabar, você me avisa. Porque não rola, né? Então, assim, tem até a. Porque na minha casa não entra carne, não entra nada disso, né? Aí eu falei, ó, o seu ovo tem sua frigideira, sua espátula e você se vira. Aí ela já é moça, né? Mas, assim, quando ela era. Quando eu tava. Na verdade, quando ela nasceu, quando eu tava amamentando, eu não era vegana, eu era vegetariana. Né? Mas naquela coisa, aí eu já não, eu era mais da linha macrobiótica naquela época. Então, o que eu consumia de origem animal era, quando tinha alguma coisa, era ovos. E bem de vez em quando, assim. Porque até por conta da amamentação, eu cortava os laticínios, cortava leite, cortava queijo, justamente por conta, para ela não ficar com alergia, Com aquelas crianças osites. catarrentas. Aquelas crianças catarrentas que tá sempre com o nariz escorrendo, aquelas coisas assim. Então, era sempre assim, eu procurava cuidar muito da minha alimentação, por questão da amamentação e toda a criação dela, né? Então, ela mamou no peito e depois que ela acabou de mamar no peito, eu não dava leite de vaca para ela. Ela foi começar a conhecer as coisas. Ela comia, na verdade, quando, tipo assim, criança, né? Que vai na casa de alguém e rouba brigadeiro, rouba aquelas coisas assim, né? Mas eu sempre procurei fazer as coisas para ela sempre vegana. Só que na época eu era vegetariana, né? Então, depois que eu me tornei vegana. Então, quando ela
Na verdade, metade da vida dela eu era vegetariana, quando ela tinha uns 7 anos, mais ou menos. Deixa eu fazer as contas aqui, gente. Se ela tá com 15 para 16, faz 7 anos que eu sou vegana. Então, quando ela tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, foi quando eu me tornei vegana. Mas aí ela já gostava de algumas coisas. Aí eu fui explicando, fui conversando, aí tem a avó, aquela coisa toda. Mas foi uma briga familiar bem grande, porque o pessoal falava que eu era louca, que minha filha ia crescer doente, que eu era muito jovem, que eu não sabia o que eu estava fazendo, que eu tinha que eu queria me tornar vegetariana, mas que eu não podia fazer isso com a minha filha, que depois, quando ela crescesse, tivesse problemas de saúde, eu ia me arrepender. Foi uma loucura, assim, sabe? Nossa. Aí eu tinha que estudar cada vez mais para ter argumentos, porque você fica, né? Eu era jovem realmente, né? Sou jovem ainda. Hoje eu tô com 35, com uma filha de 16. Então, né, eu fui mãe nova. E aí, naquela época, eu falava, nossa senhora, mas eu tinha muita certeza daquilo que eu tava fazendo. Não era uma coisa assim, sabe? Tipo, eu vou não dar carne para minha filha. Eu sabia que tinha condições totais, né, de suprir a alimentação dela. Tanto é que quando eu fui, até eu achar uma pediatra que acompanhasse minha filha também foi difícil, porque hoje em dia a gente encontra coisas veganas e vegetarianas e médicos e nutricionistas de forma muito fácil, mas quando ela nasceu há 15 anos atrás, eu era realmente um ET. Entendeu? E aí eu cheguei já em 2 médicas de levar minha filha e falar, se você não der carne na sopa da sua filha, tipo, eu não posso acompanhar ela. No sentido, tipo, ela não assumir, tipo assim, eu não acredito que a sua filha possa ser saudável. Se você falar pra mim que você não vai dar carne pra ela, tipo, na introdução alimentar, depois que ela ficou 6 meses só mamando no peito, e aí depois, então eu falava, então tá bom, aí nunca mais voltei no consultório. Aí até encontrar partir o próximo, até encontrar o homeopata, né, que tinha uma linha mais natural, que não era, na época eu não encontrava médico, assim, na verdade que eu tivesse acesso também, né, que eu poderia arcar, etc, né, e que fosse, que aceitasse que ia acompanhar a minha filha, o crescimento dela, sabendo que eu não iria dar nenhum tipo de carne para ela. E que o leite não ia ser leite de vaca e essas coisas, né? Ia ser leite de cereais, de inhame, qualquer outra coisa. E aí até que eu consegui o homeopata, que assim, que não era vegetariano, mas que e né, aceitou acompanhar e, enfim, orientar e ir acompanhando. E hoje minha filha cresceu ótima, linda, maravilhosa, Não tem super inteligente. Não tem alergia, não tem nada, cresceu, não teve nenhum tipo de problema de saúde, pelo contrário, super forte, nunca me deu trabalho nenhum. Quando ela ficava doente, ela já me chamava, mãe, quero chá, papinha, jejum, entendeu? Ela já até sabia que eu não dava nem remédio para ela, aquelas mães bem natureba, assim mesmo. Então, ajudou para minha filha ter uma saúde super, super, super ótima. Então você é Mas não foi adepta fácil, não. do jejum também? Quando tá doente, sim, né? Isso na época de todas as medicinas, né? Na verdade, mais holísticas, né? Mesmo da antroposofia, mesmo da medicina chinesa, a gente, quando o corpo pede, né, para, entre aspas, que ele tá doente, você tá com alguma dor, alguma coisa, um processo inflamatório, você naturalmente perde o apetite, né? Então é o corpo falando, eu preciso ter um descanso, né, e ter as energias aqui para cuidar desse processo inflamatório, não posso gastar com digestão, né? Então eu não forçava, quando minha filha tinha vontade de comer, eu dava caldo, dava, né, as coisas que eu precisava, os caldos e etc, para ela ficar forte, mas se ela rejeitava o alimento, eu não forçava, né? E minha mãe, tem que comer para ficar forte, mas assim, tudo no bom sentido, todo mundo pensando, era só maneiras de pensar diferentes, né? Mas querendo o bem, assim, né? Claro, mas tem que ser bater de frente ali, né? E socialmente, assim, fora da família, como que você lidou com essa situação? Como que Eu foi? acostumei a ser chamada de louca, né? Porque é um eu já elogio, não fala a tava mais verdade. nem aí. Eu já não me importava. Porque assim, imagina, eu com 15 anos,
16, eu tava no colegial ainda, né? Então, minhas amigas falavam que eu era completamente louca, porque eu era a única, né, que levava, tipo, arroz integral no lanche pra escola, que levava umas marmitas de vegetais, a galera olhava pra minha cara, assim, sabe? Que eu usava uns saiões, umas coisas assim. Então, tipo, minhas amigas falavam, meu, a gente é sua amiga, mas você é muito estranha. Então, a galera me zoava um monte, né? Eu era, tipo, aloprada, na verdade. Eu gosto de você, Mas, mas você é muito estranha. total. Então, o pessoal fala, nossa, meu. Aí a galera falava assim, nossa, Paulinha vai ser um caso perdido, né? Coitada, tipo, minha menina comendo arroz na escola, umas coisas, tipo, levava, nossa, uns patê de nirá, levava. Eu não comia nem lanche da escola, da lanchonete, assim, porque daí eu era contra a indústria também, né? Não só era vegetariana e vegana, mas eu também era contra alimentos industrializados. Então, eu não queria alimentar a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia. Então, eu levava tudo que eu fazia na escola ainda, não era nem faculdade. Então, o pessoal me achava meio estranho, assim. Aí depois que, né, nos formamos no ensino médio, né? E aí cada um seguiu o seu rumo, foi fazer sua faculdade. Eu me formei em biologia, fiz mestrado, aquela coisa toda antes de começar a trabalhar com a culinária em si, de fazer, né, minha profissão como autônoma. Aí eu tenho contato ainda com as meninas do grupo, desde aquela época de colégio. E aí eu lembro que o pessoal ficava mandando mensagem pra mim, nossa, Paulinha, antes a gente achava que você era louca, hoje você tá na moda, né? Que não sei o quê. Quando a Bela Gil apareceu e falando as coisas que apareciam na televisão, a gente falava, nossa, gente, Paulinha, Paulinha, aí a pessoa começava a falar assim, galera, Paulinha, você é uma espécie de profeta, porque, cara, quando você tinha, tipo, 15 anos, você ficava falando umas coisas que a gente rachava de rir da sua cara, e hoje é o que todo mundo fala por aí. Eu falava, tá vendo? Eu era louca. Hoje. Visionária, revolucionária, pessoal. Vocês não estão entendendo. O pessoal fala, caraca, Paulinha, como assim, meu? Aí eu falei, mundo dá voltas, Toma né? essa. Ai, gente. Não, e assim, não é legal, mas às vezes a gente vê as pessoas, né, que amigas e tudo, com problema de saúde, né, às vezes com Uhum. obesidade, com várias questões assim que, né, pra gente não existe, né? E a gente que, ai, você que é louca, né? Você que é a piradona. Só Hoje em que dia, na verdade, isso mudou muito, né? Hoje, na verdade, eu vejo que as pessoas têm mais admiração do que, tipo, nossa, você é estranha, é louca, né? Aí fica aquela coisa, tipo, nossa, como é que. Mais, no sentido mais de uma curiosidade de querer fazer igual, mas não conseguir, porque ainda os hábitos estão muito enraizados e é muito difícil a mudança de paladar. E quanto mais velho você fica, quanto mais adulto você fica, mais difícil é, entendeu? Eu mudei meu paladar completamente quando era muito jovem. Quando você é jovem, você faz qualquer coisa, né? Na verdade. tudo é Então, mais assim, fácil, né? eu cresci, eu não comia nada de vegetal, não comia nenhuma folha de alface. Eu fui aprender a comer tudo na adolescência, né? Então eu não gostava de nada disso. Eu gostava de sucrilhos, leite, bolacha. Eu não gostava de comida. Eu comia na casa da minha avó, que era arroz, feijão, batata frita e carne moída. Eu comia isso todos os dias, porque eu não comia outra coisa. Não gostava de nada, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, eu já era muito fresca desde criança, por exemplo, para comer coisas que tinham carne. Então, por assim, mesmo jovem, foi muito fácil para mim deixar de comer carne, porque eu era aquelas crianças chatas, sabe? Por exemplo, se eu ia em churrasco de família para comer carne, eu era aquelas que eu falava pra minha mãe tirar todas as gordurinhas da linguiça, porque se tivesse uma gordurinha eu tinha nojo, não comia. Se tivesse uma gota de sangue no meu prato, no churrasco, eu não comia. Aí minha mãe queria que eu comesse, né? Tipo assim, minha filha tem que se alimentar. Então, tipo, vinha aquela carne bem passada que parecia a casca de machucado, sabe? Nojento. Mas, assim, porque quando eu olhava aquele sangue escorrendo, aquilo me dava uma agonia, morria de nojo e eu não comia. Pra eu comer ovo, tipo, aquela gema mole que a galera come assim, que escorre no arroz, nossa senhora! Mas desde criança eu morria de nojo daquilo. Como é que alguém come esse negócio nojento? Então, Ai, eu adorava! Era ovo com nossa arroz com gema mole. senhora! Então eu só comia, tipo, com a gema tostada, assim, com o ovo muito cozido, que se tivesse aquele negócio assim, já me dava paura. Então foi um processo muito fácil. Eu lembro que eu tinha pânico na minha época de criança, era moda, gemada não, ovada na escola quando faz Ovada. aniversário.
Ai, E que nojento. eu queria faltar a semana inteira na escola, na semana do meu aniversário, com medo de alguém tacar ovo em mim. Por quê? Porque eu só comia o ovo se ele tivesse muito passado. Se eu sentisse o cheiro do ovo cru, aquele negócio molhado, assim, eu tinha ânsia, eu queria vomitar. Então já era um ser humano muito chato para comer coisas de origem animal. Por exemplo, leite, eu gostava de queijo, pizza, essas coisas, né? Mas leite eu também, por exemplo, se fervia e fazia aquela nata, eu também tinha nojo. Então, por exemplo, eu não podia tomar leite quente, era só frio. Porque eu também cresci vendo a minha avó molhando o pão na nata e comendo com avental Ah, rosa, e aquele lá com o pão molhado no leite. Então, pode pensar, me dá até um revertério, assim. Aí, já dá são dor de aquelas coisas. barriga, né? E são aquelas coisas que você fala, nossa, gente, então, tipo, eu já era que meio uma criança assim, que na época, tipo, nossa, menina chata pra comer, mas é que na verdade eu não gostava, que eu achava aquilo nojento, né? Por exemplo, eu pra comer, quando eu chegava na casa da minha avó, eu tinha que comer os peitos de frango, tinha que chegar no meu prato já pronto, bem assado, porque se eu visse aquele frango cru, aquele frango inteiro na mesa, enquanto minha avó tava temperando, aquele negócio daquele bicho morto, eu já também não comia, só de ver ele, entendeu? Então, pra mim, quando eu parei de comer carne, zero vontade. Zero, assim. Não tinha nenhuma vontade de comer carne. Inclusive, eu nem gosto, pro meu paladar, eu nem gosto de coisas que imitam carne, por exemplo, entendeu? Dentro do veganismo. Eu acho muito válido e útil para quem quer se tornar vegano, mas que tem esse apelo, que gosta do paladar e que acaba caindo naquela coisa, né, de não conseguir o controle da vontade mesmo. Então, para essas pessoas eu acho super válido, porque, né, se tem as opções que imitam carne, que imitam queijos, quer dizer, um queijinho vegano, não gosto. Mas a questão da carne, assim, sabe? Aquela coisa que, tipo assim, nossa, realmente parece que eu tô comendo carne. E pra mim não desce, mesmo sendo vegano, porque eu não quero comer nada que pareça carne, porque eu já não gosto da carne, entendeu? Já Nem não os gostava. temperos. Mas eu acho muito interessante para quem está nesse processo de transição, de mudanças de hábito e que gosta de um churrasco, por exemplo, que não é o meu caso, né? Legal. E como que começou essa questão aí da culinária, desse empreendedorismo aí vegano? Então, na verdade, começou porque de novo, né, quando eu tinha 15 anos, minha mãe falou: você quer parar de comer carne, ok, mas você se vira, porque você acha que eu vou ficar agora fazendo comida especial para você? Minha mãe trabalhava fora, entendeu? Eu não sabia, eu não sabia nem como é que fazia um arroz, nada. No máximo, eu pegava esquentava e olha lá no micro-ondas, não sabia nada. Aí por toda essa questão de mudança de estilo de vida, eu tive que aprender a cozinhar para poder me alimentar. Então foi uma mudança da água para o vinho, assim, sabe? Enfim. E aí a galera deixou, ok, ela quer aprender a cozinhar, e eu ficava fazendo um monte de vegetais, um monte de coisas que eu nunca tinha comido na vida, e o pessoal olhando, nossa senhora, ela tá com vontade. Aí o pessoal ainda falando, vamos ver quanto tempo dura isso, né? Tipo, é Essa fase, fase. adolescente fica inventando essas coisas, né? Mas o pessoal, ok, né? Tá querendo comer cenoura, brócolis, coisas que nunca comeu na vida, deixa ela, né? Mal não E vai aí eu fazer. comecei, mal não vai fazer, né? Aí eu comecei a aprender a cozinhar por conta da minha mudança de estilo de vida, né? E aí foi porque daí também quando minha filha nasceu, eu fazia questão, eu fazia todas as papinhas dela, todas as combinações, comprava os vegetais orgânicos, eu não comprava a papinha pronta, aquelas coisas todas, né? Então começou com isso. E aí quando eu fazia faculdade, a Tainá era neném, e eu estudava na parte da noite. Então eu não trabalhava durante o dia, eu ficava cuidando dela, amamentando essas coisas, porque ela era bem neném mesmo. E aí eu ficava em casa fazendo docinhos integrais, fazendo as coisinhas que eu gostava de comer e levava à noite para vender na faculdade. Então, e tudo que eu levava eu vendia. Então começou desse jeito, mas na verdade era só uma questão porque eu não queria trabalhar fora naquele momento, tipo, colocar minha filhinha pequena num colégio, eu ia ter que trabalhar para pagar a escola, eu preferi ficar em casa para cuidar dela, né? E aí ela dormia cedo, eu dava de mamar, ela dormia, e eu ia para a faculdade à noite, no período noturno, e levava as coisinhas para vender lá. E aí foi dessa forma, e depois entrei no mestrado,
Aí no mestrado eu não tinha mais, aí eu já tinha bolsa de estudo, né, de pesquisa, de pesquisadora. Aí eu já não tinha mais nem tempo de fazer coisas para vender, mas eu era a marmiteira do coach. Já saía de casa, né, já com todas as minhas refeições, porque eu ficava lá no Instituto de Botânica o dia inteiro, e quando eu tinha trabalho de campo, que eu ficava no meio do mato, então eu já levava tudo, já era tipo assim, super regradinha com isso, para não passar perrengue nessas viagens, né, porque eu sabia que eu chegava no hotel, nas pousadas, no alojamento onde eu ia ficar, não tinha nada. E estudante, né, esse pessoal de pós-graduação, come o que tiver pela frente. E aí eu ficava indignada, eu falava, gente, somos biólogos, eu estava na sessão de ecologia, a gente estudando, todo mundo estudando coisas relacionadas a meio ambiente e se entupindo de industrializado. Aquilo para mim não entrava na cabeça. Então eu fazia questão que o meu estilo de vida tinha que ser completamente coerente com aquilo que eu estava querendo, que era contribuir com alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Aí, ok. Aí, quando eu terminei meu mestrado, eu não quis ir pro doutorado, porque eu tava, esgotada do mundo acadêmico. Eu queria trabalhar mais, assim, numa coisa mais direta com as pessoas. Eu queria, tipo, impactar mais, assim, diretamente as pessoas. E quando eu tava, assim, desenvolvendo artigos científicos, a minha pesquisa ficava, os meus conhecimentos, aquilo que eu falava, a linguagem daquilo tudo ficava preso no mundo acadêmico. Porque você é obrigado a publicar praticamente em inglês, em termos técnicos, e isso não chega na população, né? Isso chega para quem tá ali no mundo acadêmico. E eu queria fazer alguma coisa mais que tá direcionado assim, mais com a galera mesmo, né? Porque senão, não que o mundo acadêmico é necessário, precisa, né? Tem que ter as pesquisas científicas, mas eu não me adaptei, eu quis sair, né? Pelo menos descansar um pouco, falei, deixa eu dar uma descansada para ver se depois eu volto pro doutorado, mas nunca voltei. E aí, nessa época, todo mundo fala, caraca, Paulinha, mas o pessoal adorava minhas marmitas, queria que eu fizesse comida para todo mundo, aquela coisa toda. Aí, quando eu acabei o mestrado, eu resolvi, fiquei um tempinho procurando emprego, né? Porque eu tinha que trabalhar, não tinha mais a minha bolsa de estudo. E aí, enquanto eu estava procurando um emprego na área, eu comecei a fazer as comidas para venda. Aí eu desenvolvi o Viver Integral, comecei a fazer para venda. Aí eu acho que eu mandei 2, 3 currículos na época, mandando assim, não me chama, não quero. Tipo assim, tipo, eu mandava o currículo, mas tipo assim, não quero. Só tô mandando para falar que eu mandei. Mandei, que eu procurei emprego, né? Aí eu fui em uma entrevista, que eu cheguei lá e falei, nossa, não. Aí eu dei as caras e desenvolvi o Viver Integral, e aí comecei a trabalhar com a culinária ecológica mesmo, né, vegana, de ir atrás dos produtores orgânicos, dos produtores rurais, de fazer a questão de girar a economia na agricultura familiar, que daí eu envolvia todas as questões ambientais, né? Então as pessoas que compravam os meus produtos ou que faziam minhas aulas de culinária, às vezes sem ela saber, ela estava ali de forma indireta, contribuindo para toda essa economia girar na parte sustentável da coisa, né? E aí foi indo, foi crescendo, e eu nunca trabalhei. Eu falo que eu sou empreendedora desde a época que eu larguei a vida acadêmica, porque minha carteira de trabalho é em branco, então, suando ali. E quando que foi que você começou o Viver Integral? O Viver Integral comecei em 2013. Eu defendi meu mestrado em 2012, aí entreguei 3 currículos, fui em uma entrevista de emprego e falei, não quero isso não. Eu vou desenvolver meu talento. Não vai rolar. Porque daí eu ia entrar naquela questão. Ou ia dar aula em escola, e aí eu ia ter que ficar, entre aspas, lutando para fazer um projeto de meio ambiente, mas que geralmente a maioria das vezes é vetado, porque você tem que dar aquelas matérias de ensino do MEC ali tradicional. Ou eu ia para a empresa de consultoria, que você ia, entre aspas, tampar o sol com a peneira, porque você tem que ficar lá fazendo resgate de animais, resgate de flora, e a rima, aquela coisa toda, e que daí eu ia ficar louca, depressiva, porque eu ia deparar com aquelas questões imobiliárias, né, que no fundo você tem que dar autorizações ambientais para coisas que de repente você sabe que não está muito certo, você está vendo aquela rodovia desmatar e você está tentando fazer resgate. Aí eu falei, nossa, gente, eu não tinha coração. Não está resolvendo a vida. causa do problema, né? A raiz do problema. Só está passando um pano, né?
Então, Mari! Maravilhosa! Atleta veganinha aí também. Foi a melhor decisão, né? Pois é, tô nessa luta até hoje, Mari. Mari me acompanha, minha parceirona, sabe aí como é que funciona os Paranauê. E aí, mais ou menos, eu falei, meu, eu tenho que fazer do meu estilo de vida o meu próprio trabalho, né? E tentar contribuir de alguma forma aí com as pessoas. De forma mais direta. E assim surgiu e estamos aí na luta até hoje com o Viver Integral. que beleza. E onde que você mora? Agora eu tô morando em Atibaia. Eu passei a vida inteira em São Paulo e aí eu tô há 2 anos em Atibaia agora. E aí, conta o comecinho, como foi o Viver Integral? Você fazia só alguns itens para vender ou você já começou também com os cursos? Conta direitinho como que começou e como que foi desenvolvendo para chegar como está agora. No começo eu fazia mais para vendas, né? Trabalhava com encomendas de alimentos veganos, mas veganos e saudáveis, assim, né? Sem açúcar, sem farinha branca, uma linha vegana mais limpa, né? E aí eu comecei trabalhando por encomendas, então na época eu não tinha nem Instagram ainda. Eu abri uma página no Facebook, que hoje eu nem entro mais no Facebook, né? Mas naquela época era pelo Facebook. E aí eu comecei a fazer vendas e aí comecei a divulgar para nutricionistas, para amigas. E naquela época tinha pouquíssimas pessoas que trabalhavam com culinária vegana, né? E aí o que acontecia? Eu acabava que no começo eu comecei a pegar muito público da alergênico, com alergia à lactose, com alergia a ovos. Então, na verdade, nem eram pessoas que estavam me procurando por conta do veganismo, mas pessoas que estavam me procurando por conta de alergias. E aí na escolinha da minha filha tinha uma criança que era celíaca e eu já estava trabalhando com culinária sem glúten, porque na época eu estava tirando o glúten da minha alimentação, né, por conta até das atividades físicas. Eu sempre tive acompanhamento de nutricionista, a Priscila de Sierra, inclusive, que é maravilhosa, que ela me indica para os pacientes dela. Então, eu fui fazendo essa base de indicações, né, e de divulgando os meus produtos, e eu comecei, naquela época, era assim, porque as pessoas ou achavam produtos sem glúten, mas tinham muitos ovos. Ou era vegano, mas não tinha ovos, mas tinha trigo. Então eu comecei fiz muita festa infantil naquela época, principalmente porque eu estava com o público infantil por conta da escola da minha filha. Ela estudava em escola mais natural, numa escola mais alternativa de pedagogia Waldorf. Então o pessoal tem uma procura por uma alimentação na antroposofia, né, existe uma alimentação mais limpa, uma alimentação mais natural, tem o ritual do pão integral, do arroz, então tem todo o processo, né, da biodinâmica incluída dentro da pedagogia. Então eu já estava num ambiente favorável, e aí vai aquele boca a boca, e naquela época praticamente era muito difícil, então eu nem precisava, na verdade, divulgar tanto, porque é aquela coisa de uma mãe que tem uma criança alérgica, acaba conhecendo e indicando, olha, ela faz e não tem ovo, não tem isso, tem aquilo. E aí eu fui me especializando nessa área. Então, aí depois doces, então eram doces, bolos salgados. E salgados era mais lanchinhos, assim, quitutes. E aí, depois de um certo tempo, eu comecei a dar aula de culinária também. E aí depois eu comecei a estudar todas as linhas, desde culinária viva, comecei a dar aula de germinados e de fermentados. Eu comecei a mergulhar em todos os mundos aí da questão da culinária vegana, mais natural, mais desenvolvida para a questão de saúde também, né? Não, porque tem que ter o veganismo que tenta, né, que é válido, não tem problema nenhum, mas que, tipo assim, que imita, né, hambúrguer, batata frita, os dunks fundos da vida, né, que assim, que a ideia é só fazer o ativismo contra a exploração animal, mas de mostrar que é possível você comer batata frita, hambúrguer e sorvete e tudo dentro da linha vegana, e que ok, só que a minha linha de trabalhar é uma linha mais voltada para a saúde, uma linha mais clean, tipo, sem aditivos químicos, sem nenhum tipo de refinados e etc. E aí foi indo, aí foi crescendo, foi conhecendo, aí fui dando cursos, comecei a perder vergonha de dar aula.
E aí, aí comecei, aí fiz, era chamada para dar entrevista, canal de YouTube. Eu nunca não tenho canal de YouTube, mas já dei várias entrevistas, gravei receitas para várias pessoas, né? Porque quase não tinha na época, né? Aí depois eu comecei a trabalhar com plantas alimentícias não convencionais, com punk também, que daí eu juntei mais ainda a biologia, né? Para começar a dar aula de meio ambiente. Ah, é uma loucura. Não quero, acho que é até difícil de tentar entender, né? Porque é tanta coisa. Porque você é uma exploradora, uma pesquisadora, né? É. Você vai sempre querendo mais, querendo buscar o que mais tem, né? Isso é muito importante para o veganismo, né? Em si. Porque é o que você falou, o que mais tem é pessoas trabalhando com as imitações para viabilizar, né, a transição das pessoas, para ser uma transição, para facilitar, vamos dizer assim, né? A Sim. transição das pessoas, então é válido para um primeiro passo, porque tem pessoas que a maioria que eu conheço fizeram a transição para o veganismo por causa dos animais. Então acabam não dando atenção num primeiro momento com a própria saúde, né? E nem sabe do meio ambiente. E aí depois, com o tempo, vai percebendo, né? Do impacto ambiental, da saúde, e aí tem essa alimentação. Então, o seu trabalho é muito importante. Não, para mim não. Travou para você? Ah, tá, não. Tinha dado uma travadinha, mas voltou. Então, é um trabalho muito importante, muito de explorar mesmo, né? Todas as possibilidades. E aí, como que está agora? Eu lembro que no começo era muito engraçado, porque era difícil das pessoas fazerem a associação de que tinha a ver a culinária com a biologia. Então, tipo, 100% das pessoas falavam, mas você abandonou a biologia para virar cozinheira? Eu falei, não, gente, eu trabalho com biologia dentro da cozinha. Aí o pessoal, mas o que tem a ver biologia com culinária, essas coisas todas? Porque era muito difícil as pessoas entenderem. Aí depois que começou a questão do desmatamento, depois que começou a se falar das questões hídricas, ambientais, que isso começou a ser mais divulgado, quando o termo punk passou a existir dentro da questão das plantas alimentícias não convencionais, e que daí começou a ter uma ligação maior dessa questão do impacto ambiental na alimentação, essas coisas todas, né? Aí as pessoas começaram a entender mais. Eu comecei, foi muito engraçado, porque daí eu dei aulas de culinária em semanas de biologia, em faculdade de biologia, e dava palestra de meio ambiente em escola de gastronomia. Então, aí que legal! Eu pensava, eu já cheguei em semana da biologia em faculdades, né? Com panelas e fogo, um monte de planta, e falar, hoje a gente vai falar sobre educação ambiental cozinhando. E aí dava coração de bananeira, e folha de beterraba, e casca de banana, e falava sobre a questão da biodiversidade alimentar, da importância de valorizar os alimentos nativos, né, o impacto ambiental que é de você ter um alimento, enfim, aí falava de biodiversidade, de preservação ambiental, de preservação de bioma e dos hábitos alimentares, né? Então o pessoal falava, nossa, e eu chegava causando na escola, cozinhando na meio da sala de aula da faculdade de biologia. Não pode ter gás, eu mandava o pessoal arrumar fogão elétrico, forno elétrico para eu poder fazer as coisas. E aí passei também a dar algumas aulas da questão de agrotóxicos, né? Em aulas em faculdade, que na verdade eu dou aula numa escola de gastronomia em São Paulo, né? E eu dou das aulas de preservação ambiental lá, né? De falar da questão do porquê de escolher os alimentos orgânicos, da sazonalidade dos alimentos. E assim vai. Aí, então, hoje em dia tá mais fácil de eu poder falar que eu sou uma bióloga que trabalho com questões ambientais dentro da alimentação. Mas é que é muito difícil você, né, viver só de aulas e palestras. Então, eu tenho a linha de chocolates orgânicos, chocolates agroflorestais, que eu sou atleta também amadora, então desenvolvi uma barrinha energética orgânica pra galera. Então, eu tenho uma linha de produtos, né, que é onde eu faço para vendas, e tem esse meu lado aí que gosta
gosta de ficar tagarelando por aí. É importante, né? Porque você está mostrando a conexão para as pessoas que ainda não fazem essa conexão, né? Ensinando. É muito legal, nossa. É. E que Na mais? verdade, a gastronomia, a cozinha em si, ela é para todas as profissões, né? É médico, é nutricionista, é biólogo, porque tudo começa ali, né? Na agricultura. Então, assim, se você é uma nutricionista que, né? Então, a cozinha em si, na verdade, é a base de tudo, né? De qualquer tipo de medicina, de nutrição, de alta performance, de meio ambiente, não tem como, né? Que é o que você come, é o seu consumo, né? Tá Então, conectado, né? É difícil as pessoas. Oi, Bru, oi, Mar. Voltaram. A Bruna do GPS vegano. Boa noite. É difícil as pessoas. A gente não tem ainda essa cultura de que o alimento é o remédio, né? Se a gente se alimentar bem, depois a gente não vai precisar do remédio da indústria farmacêutica, né? Ainda tá difícil entender isso, né? Que todas essas profissões que você falou deveriam estar conectadas com a alimentação, né? O o médico problema é educacional nosso, né? também. Os médicos deveriam perguntar para as pessoas o que elas comem, né? Antes de qualquer coisa. Mas ainda é um caminho, né? Por isso que é tão importante essa sua facilidade de palestrar, né? Nesses dois mundos que, né, as pessoas acham que são mundos separados. Totalmente separados, né? Na verdade, E é bem legal, assim, porque como eu gosto de desenvolver as receitas, então eu dou aula de aproveitamento integral dos alimentos, e falo da questão do desperdício alimentar, e aí aí eu desenvolvo as receitas, né? E falo da questão da compostagem, do problema da gestão de resíduos sólidos, que é super impactante. Então, você vai... Ixi, eu viajo. Nossa, você falando, eu penso muito na minha irmã. A minha irmã do meio, ela é engenheira ambiental. Então, por nada, Má, eu mandei um kefir para elas. Ela tá agradecendo. Por nada, se precisar de mais, me avisa. A minha irmã é engenheira ambiental. Então, na minha casa, ela começou lá a separar, né, as coisas de reciclagem. Não existia em lugar nenhum e minha irmã estava fazendo, a gente não entendia nada, né? E minha irmã estava fazendo antes de começar a ser normal, né? Antes de ser implementado em qualquer lugar. Então, ela tem várias dessas coisas também. Ela fez curso de permacultura, eu estava tentando lembrar em outra live o nome, tem que perguntar para ela. Um tipo de plantação que mistura Agrofloresta? Agrofloresta, isso daí. Ela fez o curso com o cara lá, que eu acho que é francês. Suíço. O Ernest Gost, Esse daí. Alguma coisa assim, né? Esse. Que eu não sei falar, mas eu sei quem é. E eu achei também super interessante, porque o que ela me explicou na minha ignorância, né? Porque eu não sou dessa área nerd que vocês são. Mas que a combinação das plantas, uma ajudando a outra a crescer ali juntas, nossa, achei sensacional. Sistema agroflorestal, na verdade, hoje em dia um dos melhores, né? Porque ele não só, na verdade, não contamina, né, o solo,
pela questão de não uso dos agrotóxicos, dos insumos químicos, mas como ele regenera o ambiente, né? Porque ele imita um ambiente de floresta, então ele traz umidade, ele traz água para o solo, você consegue recuperar nascentes com o sistema agroflorestal e você consegue uma variedade, um ciclo muito maior de variedades de alimentos num espaço do que se você tivesse, por exemplo, mesmo trabalhando com alimentos orgânicos, mas entre aspas, uma monocultura orgânica, né? Então, a agrofloresta, porque ele já está numa fase que a gente não tem mais como pensar em só preservar, a gente tem que restaurar, né? A gente já tem que começar a botar a mão na massa para tentar restaurar aquilo que já foi, né? Porque reverter a situação. Que legal. E aí você consegue recuperar, por exemplo, pastos, áreas que o solo já estava completamente infértil, né? Que você já tinha pastagens antigas, você consegue recuperar áreas e transformar, assim, claro, né? Demora, não é do dia para a noite, mas você consegue. E tem exemplos, né? De casos de áreas que antes que foi desmatada para pastos e que foi recuperada através dos sistemas de agricultura sintrópica, né? Que no caso seria a agrofloresta. Nossa, e você dá palestra sobre isso também? Cara, né? Eu vou querer marcar mais umas 10 lives para você falar de cada coisa. Uma de permacultura, outra de agrofloresta, outra de punk. Não sou especialista nessa área, né? Tem pessoas que são especialistas mesmo, assim. Mas como eu me interesso, eu gosto de estar sempre estudando. Então, o básico ali das diferenças entre um sistema e outro, como eu trabalhei muito com ecologia, então eu entendo de sucessão florestal, essas coisas todas, porque eu passei anos, né? Eu trabalhava com ecologia vegetal, né? Então, essas questões de recuperação de áreas, eu tenho uma bagagem, assim, com certeza não estou super atualizada, porque hoje em dia eu estudo mais gastronomia, muito mais, na verdade, gastronomia do que meio ambiente, porque agora eu atuo, né, no Viver Integral muito mais com a gastronomia, né, com a gastronomia funcional. Então, hoje em dia eu tenho mais na questão de desenvolver receitas, né, o mais natural possível, essas coisas. Mas o meu lado bióloga sempre me puxa, né, até porque aqui eu tenho uma área que eu quero desenvolver agrofloresta, quero fazer... Eu ia perguntar isso mesmo, se você já tem uma horta, ainda não uma florestinha sua. Ainda não, mas está em fase de construção, né? Porque é muita coisa para fazer. Mas temos um espaço aí no terreno que aos poucos a gente vai jogando umas sementes, vamos fazendo os canteirinhos e assim, num futuro próximo, né? Porque é muita coisa, dá um trabalhão. Então, eu acabo ficando na cozinha e vou para São Paulo, volto, então é meio loucura, assim. E falando só um pouquinho das punks, né? Que eu também sei, o pouco que eu sei é por causa dessa minha irmã também, né? Quais são as principais punks aí que você, sei lá, é fã ou sabe, né, da utilidade nutricional? O que você falaria sobre isso brevemente, assim? Então, as mais comuns, na verdade, que são fáceis de encontrar, na verdade, as punks em si, elas carregam uma densidade nutricional geralmente bem maior do que as plantas domésticas, né? Só que tem que tomar muito cuidado com a questão da identificação correta, né? Porque da mesma forma que tem plantas que são com uma densidade nutricional muito grande, também tem plantas que são tóxicas, né? E aí tem que estudar os modos de preparo, todas essas coisas. E a ideia é que as punks deixam de ser punk, né? Deixam de ser não convencionais para convencionais. Então, assim, falando entre aspas das que a gente acha em qualquer lugar e que hoje em dia as pessoas já estão começando até a colocar em cardápios, essas coisas, a gente tem a Ora Pronobis, que ela é riquíssima em proteínas, né? Conhecida aí por durante muito tempo a carne dos pobres, já é super estudada, já tem trabalhos publicados em relação a ela. Hoje em dia você já encontra a Ora Pronobis em pó para vender, então já está aí se tornando uma planta mais comum, que é o que a gente quer, né? A ideia é de estar introduzindo essas plantas.
A gente tem andando por aí, na verdade, se você começar a estudar o caruru também, que você encontra facilmente, tanchagem, você encontra, assim, jardins. É que fica difícil falar assim, porque de nome popular, né, muda de uma região para outra e você está sem com a planta para mostrar, né? Mas a ideia, na verdade, de você estar introduzindo essas plantas na alimentação é justamente porque são plantas que nascem naturalmente, né, no meio ambiente, então elas são completamente adaptadas a ele. Você precisa de menos cuidados, de menos recursos, você não precisa. São plantas que naturalmente têm uma defesa do seu, uma defesa maior contra ataque a pragas, né? Então você naturalmente não precisa ficar com tantos cuidados em relação a doenças, né, da planta. Naturalmente, ela precisa, às vezes, se adapta melhor a questão de recursos hídricos, né? Você precisa de menos água. Então, você identificando, porque como elas nascem naturalmente, né? Então, elas, teoricamente, já estão ali, um presente da natureza, né? Então, você não precisa ter muitos cuidados com elas. Então... E é isso, e dentro da culinária tem o peixinho também, que é super famoso, né? Que é uma delícia. São essas três mesmo que eu mais conheço, a taioba, a A Oroponobis e a capuchinha, peixinho. né? A capuchinha também. A capuchinha é interessante porque eu luto muito também contra a não gourmetização das punks, né? Porque às vezes você encontra em hortifrutis, em restaurantes, você coloca uma florzinha lá, aí acaba custando o olho da cara por conta que tem uma florzinha, e na verdade são flores comestíveis que você andando na calçada você encontra, sabe? A capuchinha, por exemplo, comercialmente, o valor comercial dela é só das flores, né? Mas a capuchinha é inteira comestível. Então, assim, é uma quantidade de folha muito grande. E a folha dela é super nutritiva, você pode consumir tanto crua como cozida. E ela tem sabor de agrião. Então, ela substitui um agrião ali totalmente. Então, quando eu fico morrendo de dó, quando você, em vez de encontrar um maço de capuchinho inteiro para vender nos hortifrutis ou nas feiras, você encontra só aquela bandejinha de flor, que geralmente vem numa caixinha plástica, né? Aí você fala, mas cadê as folhas de tudo isso, né? Aí é justamente o que as pessoas falam, mas se eu trouxer aqui um monte de folha de capuchinha, as pessoas não sabem o que é, não sabem como utilizar, então não vende. Aí se não tem valor comercial, as pessoas não colocam, né? Então é aquela lei de passar a informação cada vez mais, né, de como consumir, para as pessoas começarem a procurar isso no mercado, né? E começar a vender, na verdade, né? Que legal. Tem a taioba também, que é bem famosa e bem conhecida. O picão branco, o picão preto, e assim vai. Tem muita coisa. O caruru, enfim, muitas. Palmito de bananeira, enfim, assim vai. Pincel de estudante. Coisa. Eu tô falando as que eu tenho aqui, assim, que vai nascendo, sabe? Ou que é fácil das pessoas encontrarem que nascem calçada, sabe? Às vezes na calçada de rua, sabe? No meio do concreto, que vai saindo um monte de planta, assim, serralha, pincel de estudante. Você olha você acha que é mato. Aí você fala, cara, a força que essa planta tem para nascer sozinha no meio de um concreto. E é alimento, é comestível, né? E aí tem a questão, né, que entra o ato político, de comer como um ato político, porque se no meio de uma pandemia com a fome aumentando, a gente tem tanto alimento da natureza disponível, né, a fome, na verdade, não é falta de alimento, né, é falta de políticas públicas, é toda uma questão aí política, que é por isso que, né, as pessoas se encontram desnutridas e famintas, não é por falta de comida. Aí entra a questão do agronegócio, que o agronegócio não alimenta a população, o agronegócio só alimenta o governo, commodities e tudo que é produzido é para pasto, é para agropecuária, que essas carnes são exportadas, enfim, aí entra umas questões que já entra na política, né? Pois é. Como é importante a gente falar sobre essas coisas, por isso que parece que uma live é uma coisa banal, vai contar uma historinha, né? Mas eu acho que não. A gente precisa falar cada vez mais sobre essas coisas, porque é a ignorância, né? Que a pessoa acredita que existe fome mesmo. Por quê? Porque não sabe que aquele mato que está ali na calçada pode ser comida. Não sabe, né? Então,
E Não sobre o sabe plantar, aproveitar os espaços, né? E fica dependendo de dinheiro para ir comprar. Aí compra industrializado, porque acha que né, industrializado é melhor, porque você está na prateleira, você está no mercado. e É tá lá se um. envenenando, né? Então, assim, é Exato. muita coisa que vai até além do veganismo, né? Que o veganismo é uma forma da gente salvar o planeta, porque realmente a gente está muito próximo de um colapso, né, ambiental. Mas vai muito além, né? Essa questão de informar mesmo as pessoas que a gente pode se alimentar melhor, a gente pode começar, né, até plantar algumas coisas. Aqui em São Caetano mesmo, estão fazendo uma como que chama? Horta comunitária, naqueles sabe aqueles terrenos que ficam a Sim, torres? Então, sei. aqui em São Caetano a gente está fazendo, né? Tem um pessoal aqui fazendo hortas comunitárias para a gente plantar orgânico, para se alimentar de orgânicos. Já tem Fazer a várias. compostagem, né? Fazer a E ver ter compostagem. local certo para poder descartar o Isso, resíduo sólido. Aí você lembra da sua irmã? isso. Minha irmã já teve É. compostagem em casa, Não, eu já compra enchi meu minhoca lá pra... apartamento. Na minha época de adolescente, uma vez eu cheguei em casa, eu acidifiquei meu minhocário, as minhocas saíram todas das caixas, eu cheguei na cozinha do apartamento da minha mãe, o chão inteiro de minhoca. Eu falei, é hoje que minha mãe pega eu, as minhocas e as caixas e joga pra fora do apartamento e fala que sério. Gente do céu. Você Mas expulsou é as porque minhocas da caixa e sua mãe quase te expulsou de casa. eu acidifiquei o minhocário e aí elas não gostam, elas começaram a sair pra fora. E eu cheguei, e eu tava cheia de filhotinho, com as minhoquinhas minúsculas, tudo, e eu Oh, tentando meu salvar as Deus. minhocas. Eu, meu Deus, eu não posso, as minhocas vão morrer. Eu tentando salvar as minhocas no apartamento, no chão da cozinha. Aí eu tive que me desfazer do minhocário. Hoje, graças a Deus, eu tenho um espaço para fazer compostagem de solo mesmo, o minhocário com compostagem de terra, enfim. Mas eu Bem melhor, né? porque dentro do apartamento vai a dica, a gente não acidifica com o minhocário, porque elas vão fugir, vão infestar o apartamento de minhoca. E me fala como tá o Viver Integral agora, como que tá os produtos, a agenda de curso. Vamos fazer um merchan final aqui. Show. Viver Integral agora, inclusive agora eu estou em parceria com a Elisa da Casveg, que a gente vai arrastar ela para a live aqui. Elisa, Vamos. você está sendo intimada ao vivo, abrindo a live. Vai acabar a parceria amanhã, ela vai falar, Paulinha, não vamos ser mais parceira, cancela tudo. Só porque eu sou Mas enfim, tímida. agora, dia 23 de outubro, a gente vai fazer um curso presencial e online, com transmissão ao vivo, de panetones e chocotones veganos e sem glúten, com essência natural, tá? Então, essa é a agenda do nosso próximo curso. E em breve eu entro com um catálogo de Natal. Então, a gente vai ter ceia vegana, enfim, os chocolates, que eu trabalho com chocolate agroflorestal, então agora eu já estou fazendo a transição de mudança de cardápio, entrando aí para a gente fazer ceias de Natal e Ano Novo e cursos, então entrem lá no @Viver Integral, que vocês vão ter as informações e aí aprender a fazer tanto quem quer para fazer para a família, para consumo próprio, quem quer aproveitar e fazer para vender também agora, no final do ano, porque a procura é grande, de panetones, principalmente tanto da linha vegana e da linha vegana sem glúten, porque panetone vegano é mais fácil de você encontrar, agora vegano e sem glúten não é tão comum. Então, para quem não tem habilidade, não quer aprender a fazer, eu vou estar vendendo, mas quem quer aprender a fazer também tem a oportunidade de fazer para consumo e para vender também. Quem quiser fazer uma rendinha extra aí no final do ano, cola com a gente. Legal. Ai, Paulinha, passou muito rápido, já passou de 1 hora. Já? Eu tô Já há 1 hora passou falando? 1 hora e 10, pois é. Eu queria Caraca. agradecer muito, né, por a gente ter marcado, mesmo dando o bug lá da sexta-feira, a gente não desistiu, marcou para hoje.
Se você tiver algum outro assunto que você queira explorar, a gente faz a live. Se quiser, né, montar uma armadilha com a Elisa, a gente monta uma armadilha para ela aparecer, que eu queria ver pelo menos o rostinho dela. Eu vou convencer, eu vou convencer. Né? Porque eu vejo que vocês têm uma parceria legal, né? A gente pode até fazer uma live com vocês duas juntas, para ela perder a vergonha. A vergonha. Às vezes você quer detalhar mais sobre algum assunto que você sente falta ou não tem ainda abertura, né, para falar em outros lugares. Você fica à vontade, tá? Porque essa minha amiga que eu falei, a Samadhi, que é da Austrália, ela tem feito... Na verdade, eu tive vontade de fazer essas lives porque eu comecei a ver ela fazendo lives com outras pessoas. Ela fez uma live com o pai dela, que é o netinho dos Incríveis. Eles fizeram uma live de brincadeira para comemorar o aniversário dele, porque ele tá aqui em São Paulo e ela tá na Austrália, né? Tipo, para eles comemorarem numa live. E no final das contas, algumas pessoas assistiram essa live e como ela falou de veganismo, de ativismo e tudo mais, começaram a chamar ela para fazer lives falando sobre o meio ambiente, falando sobre a compaixão pelos animais, sobre o veganismo e tudo mais. E eu comecei a ver e aí eu falei, nossa... Que coisa simples, né? Só falar sobre o assunto, um bate-papo. Foi aí que eu comecei a ter essa vontade de fazer essas lives. E aí eu já fiz, eu tô fazendo com ela uma vez por mês, né? Porque tem que ser sexta-noite aqui, por isso que eu escolhi sexta-noite, para ser sábado de manhã lá para ela. E a gente poder fazer. Então a gente já fez 2 lives. E na primeira live ela contou sobre a transição dela, que todo mundo que estreia aqui tem que contar da transição. E aí, a partir da segunda live, a gente está falando sobre como os animais são tratados, tá bem, né? E a gente fez essa segunda live, né? Então, nossa, já tá fazendo 2 meses as lives. E ela falou exatamente isso, falou assim, mesmo eu fazendo live em outros lugares, eu não posso falar tudo que eu tô falando aqui. Porque, por exemplo, ela faz uma live lá que é num centro espírita, uma live em outro lugar que é para falar de outro, né? É balizado, vamos dizer assim, ela não consegue falar tudo realmente que ela quer. Então, por isso que eu lembrei disso agora. E te falei, eu sei que você faz palestras e tudo, mas às vezes tem um assunto que você não teve oportunidade ainda, só que você quer falar, e aí você se sinta à vontade agora pra gente conversar sobre... Nossa, eu não sabia, né? Tudo isso que você já estudou, né? Você não fala, hein? Oi? Isso você não fala, hein? Alimentação viva, eu já tô querendo até fazer uma sociedade com você pra gente fazer curso online sobre tudo isso que você já sabe. Eu sou dessas, assim, vamos fazer curso? Falei, vamos, é de quê? A gente aprende, vamos, eu sou dessas. Não tem que ter tempo ruim, não. Legal, a gente vai se falando, então. Muito, muito obrigada. Então, obrigada pelo convite. Elisa que me indicou, porque ficou com vergonha. Ó, se lascou, vai ter que vir aqui, ó, tá intimada ao vivo. Ai, muito obrigada. Obrigada então. pelo convite. Um prazer, viu, te conhecer. Muito, muito prazer mesmo. Você tem muito conhecimento que não pode ser desperdiçado mesmo. Então, por isso que eu vou ficar te pentelhando. Vamos fazer mais live. Porque a gente precisa, né, fazer mais coisas para acabar com tanta ignorância, né? Tanta gente sofrendo, tanta gente fazendo coisas que não são legais para elas mesmas, para o meio ambiente, né, para a própria saúde, por não ter a informação. Então, exato. Vamos passar a informação, né? Que é o que a gente pode fazer, né? Então, é o que a gente tem. Simples, né? Você já estudou tanto, é só falar, né? Então, Eba! Obrigada, então, boa noite. Boa noite, beijos. Beijos. Tchau. Tchau, tchau.